Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez juntos para estudar a lição. E a lição de hoje fala sobre um assunto interessante, fala sobre a preguiça. Você sabia que a preguiça é algo condenado na Bíblia? Bom, eu não sei você, mas eu tenho algumas coisas nessa vida que me irritam por demais. A primeira delas é mentira. Eu detesto mentiras. A segunda é fofoca. E a terceira é a preguiça. E a palavra de Deus também fala a respeito da preguiça. E fala de forma negativa. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 26, do versículo 13 ao versículo 16, você vai ver um interessantíssimo relato que diz assim: diz o preguiçoso, o leão está no caminho, o leão está nas ruas, como a porta que se move sobre a sua dobradiça, assim o preguiçoso está no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato, mas não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens sábios que respondem o bem. O que o autor de Provérbios nos quer ensinar através desses versos? Através desses 4 versos. Esses 4 versos, eles me chamam a atenção para algumas realidades espirituais. Você pode estar perguntando, a lição dessa semana fala de por trás da máscara. Quem está por trás da máscara fala de engano, fala de traição. E eu fico, talvez você esteja pensando, mas o que a preguiça tem a ver com traição? O que a preguiça tem a ver com engano? Na verdade, o preguiçoso, ele talvez não engane outras pessoas. Porque todo mundo é sábio o suficiente para olhar para um preguiçoso e entender claramente que o mesmo é preguiçoso, que o mesmo tem má vontade, que o mesmo anda desregradamente. O problema, meu querido amigo, minha querida amiga, que na maioria das vezes o preguiçoso não acha que ele é preguiçoso. Na maioria das vezes, o preguiçoso já mentiu tantas vezes para ele mesmo, entendendo que ele é sábio, ele que é uma pessoa legal, ele que está certo, que ele acaba acreditando na sua mentira e ele acaba não analisando a sua vida de forma como ela verdadeiramente é, um poço de preguiça. E ele começa a analisar a vida dele como sendo injustiçado. Analise comigo verso por verso o que esses 4 versos querem dizer. O primeiro diz aqui: um leão está no caminho, um leão está na rua. E eu não vou passar por ali. Ali há perigos, há obstáculos. O preguiçoso geralmente ele está envolto. Entenda o que eu vou falar. O preguiçoso muitas vezes ele está envolto nas suas próprias limitações. Não limitações que ele tem, mas limitações que ele cria. E a sua preguiça é tão grande que ele perde oportunidades. Ele coloca obstáculos aonde não tem, para que ele não avance no limite, para que ele experimente as coisas que verdadeiramente valem a pena. Nesse caso, o preguiçoso é alguém que, ao perder oportunidades,
ele vive na mesmice e ele acostuma com a mesmice. Com isso, eu não estou querendo dizer que você deve ser alguém pretensioso, alguém ganancioso, mas você deve ter uma santa ambição. Você não deve se conformar com uma mesmice. Você não deve se conformar com hoje eu tenho para comer, é o suficiente, amanhã é amanhã. Logicamente você tem que confiar em Deus, mas você tem que saber que o amanhã, ao pertencer a Deus, você também pertence a Deus e você precisa suprir algumas necessidades no próximo dia. Segunda coisa, que está no segundo verso, diz que é como uma porta que se move sobre a sua dobradiça. Assim o preguiçoso move-se sobre o seu leito. Você já parou para pensar que esse verso, o versículo 14, ele fala uma verdade absoluta para aqueles que, além de criar obstáculos, eles também não têm interesse algum de remover esses obstáculos. Ou seja, fazem um auê danado, mas não saem do lugar, não se movem. Gostam de mandar, mas eles mesmos não fazem. Assim é o preguiçoso. Versículo 15: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Esse texto, meu querido ouvinte, eu posso analisá-lo da forma bíblica e comparar esse tipo de preguiça com a preguiça espiritual, com a preguiça daquele que tem a palavra de Deus na sua mão, a Bíblia, mas ele não quer estudar a Bíblia. Ele carrega a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja, mas ele não se familiariza com a palavra de Deus. A única parte da Bíblia que está desgastada é a capa, de tanto pegar, mas as páginas estão intactas porque elas nunca foram folheadas para serem lidas e para serem estudadas. Mas talvez o pior ainda está por vir, quando diz aqui: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E aqui o autor da lição, ele nos dá aí a oportunidade ampla de refletir sobre o assunto, como sendo aqui uma preguiça intelectual. Alguém que não estuda a palavra de Deus, como foi dito anteriormente, mas no momento em dar a sua opinião, ele quer dar a opinião na frente dos outros. Ele abre a boca para falar e para defender daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não entende. Não porque ele não teve oportunidade, mas porque ele teve preguiça de se deter na palavra de Deus. Ele teve preguiça de estudar. Quer defender uma tese sem ter feito a tese. Quer defender um assunto sem nunca ter prestado atenção ou estudado no assunto. Fica com a mente ociosa e depois quer se sair bem através de palavras das quais ele acredita que são sábias, quando na verdade não passa de tolice. Quero terminar dizendo para você que há um texto no espírito de profecia, em parábolas de Jesus, que diz: Satanás usa a sonolenta e descuidada indolência dos professos cristãos para se fortificar e conquistá-los para si. Muitos
que presumem que, embora não estejam trabalhando ativamente para Cristo, estão, contudo, ao seu lado, habilitam o inimigo a ocupar terreno e obter vantagem, deixando de ser obreiros diligentes do Mestre, deixando deveres por cumprir e palavras por pronunciar, permitem que Satanás alcance domínio sobre as pessoas que podiam ser ganhas para Cristo. Jamais poderemos ser salvos na indolência e na inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que tenha uma vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar lá. Se não nos esforçarmos para conseguir entrada no reino, se não procurarmos sinceramente aprender o que constitui suas leis, não estaremos aptos para dela participar. Quem se recusa a cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro, eu vou dizer aqui, prudente, levá-los para lá. Você vê que a situação ela é muito mais séria do que muitas vezes a gente tem analisado a grossos olhos. A situação da preguiça, esse assunto da preguiça, ele é muito mais sério do que aquilo que nós temos meditado pouco sobre o assunto. Ele é mais profundo. Por isso, se em algum momento você permitiu que a indolência, você permitiu que a sonolência espiritual te pegasse, deixe de lado. Ou a preguiça física te pegasse, abandona isso, meu irmão. Abandona isso, minha irmã. A sua vida e a minha vida. O Salvador nos criou e nos deu essa vida para que pudéssemos retribuir, trabalhando para Ele, trabalhando de forma coerente para Ele, significativa, sabendo aquilo que nós vamos falar, sabendo naquilo que nós vamos agir, da forma como nós vamos agir, para que muito em breve possamos ver nosso Cristo Jesus voltar nas alturas dos céus. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que você tenha uma reflexão saudável sobre esse tema tão importante. Que Deus te abençoe.